Meus irmãos, a paz do Senhor, estou falando aqui diretamente do Templo Central, nesse dia de terça-feira, neste dia onde eu costumeiramente fico aqui neste recinto buscando a presença de Deus, buscando uma palavra para transmitir ao seu coração no culto da noite. Como hoje não tem culto à noite, como os irmãos sabem, nós fomos surpreendidos por um decreto municipal proibindo a realização de cultos. E então a gente não vai ter o culto à noite, nem aqui, nem e durante alguns dias não vai haver culto em nossas congregações, segundo o teor do decreto. Mas isto não nos impede, de estarmos ligados com o Senhor e de alguma forma, de alguma maneira, encontrando um modo de continuar fazendo a sua obra. Então, a gente não concorda com esse decreto, achamos um exagero. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ele argumentou de que o fechamento da igreja, que a igreja é o último recurso para as pessoas, a gente sabe que não existe um remédio específico para este mal, não tem uma vacina ainda, e que são os anticorpos que combatem o vírus, Então o corpo precisa estar forte, bem alimentado no sentido físico, mas bem alimentado também no sentido emocional, e o culto, a palavra de Deus é fundamental para fortalecer também as nossas defesas e fazer com que o próprio corpo produza os anticorpos que vai combater este vírus. Mas as autoridades não entenderam assim, a gente também compreende a preocupação delas, não é fácil estar no lugar delas. Então, mesmo não concordando com a radicalidade do decreto, nós estamos aqui para obedecer e orar pelo prefeito, pelas autoridades sanitárias, para que Deus lhes dê a devida sabedoria para lidar com esta situação tão difícil que está diante de nós. Todos nós sabemos, estamos envoltos num problema mundial, não é um problema de Serrinha, não é um problema da Bahia, nem um problema do Brasil, esse é um problema mundial. Na história recente do mundo não tem nenhum caso semelhante a este, nem as epidemias passadas, como a gripe do frango, a gripe do porco, trouxe tanta preocupação e uma agitação mundial como esta agora. Mas fique em paz, tranquilize o seu coração. Eu, como seu pastor, estou absolutamente em paz. Primeiro, porque não estou com medo de morrer. Se eu tenho um nome escrito no livro da vida, então eu não posso estar desesperado com medo de morrer. Eu não estou com medo de morrer e eu sei que você também não está. Segunda coisa, irmãos, é que eu já falei num culto passado, numa terça-feira passada, que eu não conheço uma epidemia que não tenha sido mandada por Deus ou com a permissão dele. A maioria das que leio na Bíblia, Deus diretamente as enviou, ou a enviou. Falando da maioria, Deus a enviou. E em outros casos, ele permitiu. Então, quando Deus tem seus propósitos, suas intenções, então eu vou ficar em paz, vou ficar tranquilo. Se eu pertenço a Deus e isso vem de Deus, eu fico em paz. Essa história de dizer que essa epidemia veio do diabo, veio do capeta, que o vírus é um demônio, isso tudo é conversa fiada, que não encontra respaldo na palavra de Deus. O que eu leio na Bíblia é que estas epidemias Deus envia. Segundo Ezequiel capítulo 14, versículo 21, Deus tem 4 maus juízos que ele envia ou que permite sobre o povo com a intenção de produzir quebrantamento, arrependimento e conversão. Então Deus ele envia, ele diz lá, ele envia as bestas feras à terra, ele envia a espada, que é a guerra, ele envia a fome, muitas vezes ordenando as nuvens que não derrame água sobre a terra,
e a seca traz como consequência a fome, e ele envia as epidemias. Quando eu leio o capítulo 4 do livro de Amós, do profeta Amós, veja o que está escrito aqui: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então aqui, o primeiro juízo, a fome, Também vos deixei de dentes limpos. E qual era o propósito? O arrependimento e a conversão. Mas o texto está dizendo: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, versículo 7, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja bem, Deus cerrou o céu, não mandou chuva, secaram-se as águas, acabaram as pastagens de alimentação. Isso Deus o fez com a intenção de provocar conversão e arrependimento, mas isso não aconteceu. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Mais um juízo de Deus, a peste. Os vossos jovens matei-os à espada. Mais um juízo de Deus, a guerra. E os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então aqui você nota quantas vezes está repetida a expressão: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Várias vezes Deus aqui fala de mandar os seus 4 juízos, pelo menos 3 aqui, A espada, a fome e a peste. E aqui ainda tem um detalhe a mais no versículo 11, quando Deus diz: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Então, o envio destes juízos na
na intenção de Deus, no propósito de Deus, era produzir conversão e arrependimento. Mas o povo de Deus não quis, não entendeu. E Deus está falando agora que não tem outra solução senão fazer ou enviar o pior de todos os castigos, que seria, se você ler o capítulo 5, o cativeiro. Israel seria levado para o cativeiro, como de fato aconteceu. Então, assim, irmãos, esta epidemia só surtirá efeito sobre nós, os crentes, e sobre as pessoas que não professam a nossa fé. Só surtirá efeito, primeiro, se ela for entendida como um castigo divino e não como algo natural ou diabólico, porque tem muita gente entendendo assim: isso é apenas uma coisa absolutamente natural, aconteceu aí uma casualidade, esse vírus surgiu lá de algum animal, então uma coisa absolutamente natural, e que será também naturalmente vencida pela sabedoria e pelo conhecimento humano. Ok. Ou outros que entendem que o vírus é uma coisa do diabo. Então, se a gente entender que o vírus é algo natural ou algo do diabo, a gente vai sair depois. Quando passar isso, vamos sair da nossa clausura para fazer as mesmas coisas, para viver a mesma vida, sem haver nenhuma mudança em nosso comportamento, nos nossos atos, nada. Mas se a gente entender que o vírus é um aviso de Deus, que Deus não está satisfeito, e não só não está satisfeito com o que se faz no mundo, mas muitas vezes não está satisfeito com o que se faz na igreja, com o comportamento do próprio povo de Deus. Claro que tem muitas exceções, mas estou falando de um modo geral. Veja que esse capítulo 4 aqui de Amós, o castigo não é sobre os ímpios, o castigo é sobre o povo que se diz povo de Deus. Então, a gente precisa sair desta situação melhores, pensando mais, refletindo mais, não é? Porque se agora fosse o fim, se fosse o fim que houvesse chegado, como estaríamos? Como estaríamos perante Deus? Então, é bom que a gente reflita, não é? Se o vírus veio de Deus, Deus está punindo, Deus está descontente, Deus está nos castigando por algum motivo, e a gente deve entender, compreender, refletir que motivo é este. Não é? No caso aqui do capítulo 4 de Amós, era a ganância, a avareza, a idolatria. Veja que no caso de Amós o culto não parou, eles continuavam indo a Betel, oferecendo seus sacrifícios, mas completamente fora da vontade de Deus. Então, se a gente não sair com essa consciência, ter passado algum tempo dentro de casa, fechados com medo do vírus, não vai ter adiantado absolutamente nada, e outras epidemias e outros vírus piores do que esse virão. Então eu preciso sair daí mais quebrantado, mais convertido e mais decidido a viver a partir de agora uma vida diferente com Deus, com mais comunhão, com mais santidade, com mais amor, não é? É isso que essa situação tão difícil pela qual estamos passando precisa produzir em nós, em nosso coração, em nossa vida.
Então, que Deus abençoe a cada um, Deus abençoe aos nossos irmãos, mesmo você que está com alguma preocupação, até porque faz parte talvez de algum destes grupos de risco, fique em paz, você pertence a Deus. Se você pertence a Deus, tem temido o seu nome, tem guardado a sua palavra, fique tranquilo, porque o temor do Senhor nos dá segurança. Fique em paz, porque o Senhor é quem nos guarda e quem nos protege. Não é apenas uma parede de uma casa ou isolamento social, mas o Deus a quem nós servimos, que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, é que vai continuar nos protegendo e nos dando vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.